E aí, gente, tudo bem? Beleza? Bom, vamos dar continuidade aí à nossa aula. No último vídeo eu mandei para vocês um geral, uma revisão das células eucarióticas e as células procarióticas. Agora a gente vai começar a apostila 2 de verdade, né? Aula 19. Nessa aula 19 a gente vai falar, basicamente, de três organelas, tá? Então vamos voltar um pouquinho. Quando a gente fala lá de células procarióticas e células eucarióticas, a gente lembra que as células eucarióticas têm, entre outras coisas, organelas membranosas, cada um com uma função. Bom, a gente falou de algumas, né? Síntese de proteína, síntese de lipídios, enfim. Agora a gente vai falar de três organelas. Por que essas três? Pelo seguinte, a gente vai entrar na parte de bioenergética, certo? Então, para você entender a bioenergética, é fundamental que você entenda que é um processo complexo que depende de vários outros processos. Então, essas organelas atuam juntas para que haja a geração de energia numa célula, certo? Então é importante lembrar a função dessas três aí, que são os lisossomos, são as mitocôndrias e são os cloroplastos, tá? Antes de começar mesmo, vale lembrar um pouquinho. Dentro das células eucarióticas, eu tenho as células animais e vegetais. As células vegetais têm tudo isso, né? As células animais não vão ter o tal do cloroplasto. E aí fica claro por que as células animais não conseguem fazer fotossíntese. Então já fica na cabeça de vocês. Desculpa, cloroplasto está associado à fotossíntese. Ok? Então vamos lá, gente. Lisossomos. Qual que é a função desses lisossomos aí? Lisossomos, basicamente, vocês vão ver em qualquer texto, qualquer apostila, escrito assim: lisossomos têm a função de digestão intracelular. Vou escrever isso do lado ali, tá? Então, ó, lisossomos, digestão intracelular. O que quer dizer isso? Gente, digestão intracelular quer dizer que quaisquer compostos que entrem na célula e precisem ser quebrados, que sejam grandes, moléculas complexas, elas podem ser quebradas em moléculas mais simples. Isso quem faz são os lisossomos. Então, ó, é importante entender que esses caras, essas organelas, contêm aqui enzimas digestivas no interior dele. Então, se eu pegar um lisossomo e for olhar ele, ele vai ter ali enzimas digestivas. E enzima, gente, já falei para vocês, enzimas são proteínas, lembra? São proteínas. Só que são proteínas com funções específicas, elas catalisam reações químicas. Bom, continuando aqui então, a gente vai ver que esses lisossomos atuam em processos importantes dentro da célula. Já falei um, né? Vou sair um pouquinho da imagem para mostrar melhor para vocês aqui. Eles atuam, gente, nesses dois processos são bastante interessantes. Na reciclagem celular e também na apoptose. Esse termo é importante, anota aí, ó. Apoptose é o que a gente chama de morte celular, morte celular programada. Programada. Morte celular programada, tá? Isso é bastante importante. Nossas células estão se renovando sempre, né? A maior parte delas. O que a gente percebe? Algumas células ah, às vezes estão em quantidade exagerada ou estão com algum problema, apresentam algum problema genético. Enfim, tem algum problema na célula, pode ocorrer essa tal da morte celular programada. Geneticamente, a célula vai liberar ali as enzimas digestivas que existem nos lisossomos e ela, entre aspas, se mata, tá? Isso é bastante comum em alguns exemplos, né? O principal exemplo que a gente usa é no de girino. Girino, sabe? Né? A fase larval do sapo. O que a gente percebe? Girino tem cauda. Até ele ficar maduro realmente, sofreu o processo de transformação no estágio definitivo dele, é comum você observar às vezes é um sapinho, perfeitamente sapinho, mas tem um rabinho ainda, uma cauda.
e essa cauda cai. Como que ela cai? As células que formam essa cauda, a base da cauda, se destroem e cai. Então, como que acontece isso? Por apoptose, por morte celular programada, certo? Então isso acontece em diversos, tem diversos exemplos disso aí, principalmente entre os animais. Então, tem lá vestígios de que existem membranas interdigitais nos bebês, e essas membranas somem depois de certo tempo. Até antes do nascimento, na verdade, né? Por que que elas somem? Por apoptose. As células que constituem essas membranas são destruídas, elas mesmas se destroem, certo? Então, esses lisossomos têm essa capacidade. E reciclagem, quando eu digo reciclagem, é o seguinte: se uma célula por acaso está produzindo muita substância, tem substância em excesso, tem algum composto em excesso, ela pode destruir essa substância, ou seja, pelo qual for o motivo. Tá? Então ela pode fazer uma reciclagem celular. Ela vai reutilizar substâncias químicas ali para fazer outra coisa dentro da própria célula, através dessa quebra que acontece com a ação das enzimas digestivas dos lisossomos. Tudo bem? Bom, vamos avançar um pouquinho aqui, vou passar de novo na frente. Essa aqui talvez seja a principal organela para a gente, né? São as mitocôndrias. Gente, por que as mitocôndrias são importantes? Pelo seguinte, as mitocôndrias, elas basicamente, assim, vamos ser bem simples e direto. É nas mitocôndrias que acontecem esses dois processos aqui. Aliás, desculpa, acontece esse processo aqui que culmina nisso. Então vamos explicar melhor. Na mitocôndria que eu representei aqui, na mitocôndria acontece o processo de respiração celular. Tá? Através do processo de respiração celular, que é um processo que tem algumas etapas, a gente vai estudar, no final desse processo eu vou ter a produção de ATP. E o que é ATP? Também vamos estudar na próxima aula, mas já vou adiantar. ATP é uma fonte instantânea de energia. Para que quando essa respiração celular ocorresse, a energia não fosse liberada diretamente no meu corpo, então imagine todas as células fazendo respiração, todas as células liberando energia simultaneamente, poderia dar problema. Para que não ocorra isso, a energia gerada no processo de respiração celular é transformada nessa molécula de ATP. Então, por mais que você fique em dúvida, por mais que você não entenda direito, só lembra, ATP está relacionado à energia. Se eu estou falando de produzir ATP, eu estou produzindo energia. Se eu estou consumindo ATP, eu estou consumindo energia. Não esquece disso, tá? E como que é essa mitocôndria? Ela é uma organela com dupla membrana, ou seja, ela tem a membrana plasmática externa dela e ela tem uma outra membrana interna que eu vou mostrar para vocês. Isso até é motivo para que fossem criadas teorias, principalmente a teoria endosimbionte, né? Que explica algumas situações sobre as mitocôndrias e os cloroplastos, que eu não vou falar agora, mas já fica com esse nome aí, tá? Bom, vamos lá, deixa eu passar de novo aqui. Isso aqui seria a mitocôndria. Então, ó, eu tenho aqui a membrana plasmática, certo? Que é a membrana mais externa. Tem aqui essa membrana interna em vermelho, ó. Membrana interna. Ok? Na verdade, essa membrana interna, que principalmente quando eu tenho essas dobras, eu posso chamar isso aqui de cristas mitocondriais. Tá? Ah, mas não é membrana interna? Sim, a membrana interna é essa que eu desenhei em vermelho. Mas quando eu tenho essas dobras, a gente costuma chamar de cristas mitocondriais. O espaço entre o azul e o vermelho, esse espaço entre as duas membranas, o nome fica fácil, ó. É o espaço intermembranoso. Branoso. Ficou tortinho, mas dá pra ver. Espaço intermembranoso, tá? O que é importante?
A gente vai estudar na próxima aula. Em cada região da mitocôndria acontecem processos diferentes. E esses processos, no final, vão resultar ali na produção de ATP para que a célula possa consumir essa energia. Tudo bem? Que mais? Vamos para a próxima, cloroplastos. Então, ó, cloroplastos, gente, são organelas, desculpa, que existem aí em vegetais, né, em algas, ok? São organelas também membranosas, com duas membranas, uma mais externa, então aqui, ó, membrana plasmática, e aqui, membrana interna. Nesse caso, é semelhante à mitocôndria. E aí, é importante você entender que essas organelas, elas apresentam clorofila, que é um pigmento fotossintético. Então a clorofila, que é o que fornece a cor esverdeada aos vegetais, às algas, essa clorofila está diretamente associada à fotossíntese, certo? Bom, então aqui a clorofila, já disse para vocês, são os pigmentos fotossintéticos. Então através da presença da clorofila, entre outros fatores, claro, que é possível a fotossíntese, ok? Então aqui tem a membrana plasmática, a membrana interna, e essas bolinhas, lógico que meu desenho está meio ridículo aqui, mas essas bolinhas são representações de uma coisa que a gente chama de tilacoide. Então aqui eu tenho, na verdade, ó, tilacoides, certo? Nesses tilacoides é que estão armazenados a clorofila, e são esses tilacoides os principais locais dos processos fotossintéticos. Tudo bem? O espaço aqui interno entre esses tilacoides, né, existe uma substância proteica que a gente vai chamar de, ó, vou puxar uma seta aqui, a gente vai chamar de, por outra cor para não confundir, a gente vai chamar de estroma. Estroma. Da mesma forma, acabei esquecendo de falar aqui, gente. Vamos voltar um pouquinho então. Nas mitocôndrias, internamente, que dentro da membrana interna, tem também uma substância viscosa proteica que a gente chama de matriz mitocondrial. Mitocondrial. Certo? Bom, por que então a gente falou disso aqui? Falou de lisossomos, falou de mitocôndria e falou de cloroplasto. Pelo seguinte, eles estão interligados. Cloroplasto, gente, cloroplasto está relacionado com, já falei para vocês, fotossíntese. Se faz fotossíntese, é o seguinte, fazer fotossíntese é produzir matéria orgânica. Resumindo, para ser bem fácil para a gente, fazer fotossíntese aqui é no final produzir glicose, tá? Essa glicose está presente nos organismos fotossintéticos. Quando eu como esses organismos, eu vou ingerir a glicose deles. Beleza. Eu vou fazer digestão e tudo mais. Esses lisossomos podem atuar quebrando pequenas moléculas também, moléculas que possam auxiliar no processo, né? Mas basicamente, quando eu absorver a glicose, essa glicose vai para minha mitocôndria. Essa glicose na minha mitocôndria, a gente vai entender depois que não é bem a glicose que vai, mas aguenta aí por enquanto, tá? Essa glicose que vai na minha mitocôndria vai sofrer um processo complexo ali que vai resultar na formação de ATP. Então, gente, elas estão interligadas. Todas trabalham juntas para que no final possa haver a geração de ATP. Luiz, a planta tem, vou falar planta no geral, tá? Planta tem cloroplasto? Sim, para fazer fotossíntese. Mas planta tem mitocôndria também? Sim, sim, tá? Então, ó, o que acontece nas plantas? Elas produzem a glicose através da fotossíntese, transportam essa glicose até as mitocôndrias delas próprias e geram energia para elas. Por isso que a gente diz, lá no ensino fundamental, a gente diz que as plantas produzem o próprio alimento. Por quê? Porque as plantas produzem a própria glicose para elas consumirem
no processo de respiração celular, né, que eu marquei aqui, ó, processo de respiração celular, para que haja a síntese e a produção de ATP, tá? O que nós temos que fazer? Nós não conseguimos produzir glicose, então nós fazemos o seguinte, nós comemos, nós vamos ingerir aí algum outro organismo que tenha glicose no seu corpo, tá? Quando eu como vegetais, eu estou ingerindo glicose que eles mesmos produziram no processo de fotossíntese. Quando eu como animais, eu estou ingerindo glicose que eles conseguiram se alimentando de plantas. Por isso que existe aquela cadeia ecológica que a gente estuda, que tem o produtor, o consumidor primário e secundário. Essa cadeia é explicada pela relação entre essas organelas. Tá? Então, gente, basicamente, nós precisamos ingerir glicose, né? Lógico, todos os outros nutrientes são importantes, mas nós precisamos de glicose. E você respira para pegar oxigênio, você come para pegar glicose, esse oxigênio e essa glicose vão reagir e no final disso acontece a produção de ATP. E onde ocorre isso? Na mitocôndria. Então todas as suas células têm mitocôndrias, tá? E todas as suas células conseguem gerar energia para que elas funcionem. Basicamente é isso. Então lembra dessa frase que eu falo, ó. Você respira para pegar oxigênio. Você faz o processo de ventilação, inflar os pulmões e soltar o ar. Você faz isso para pegar oxigênio. Você come para pegar glicose. Oxigênio e glicose na mitocôndria vão gerar ATP. Ok? Vocês vão ver que o processo é um pouquinho mais complexo do que isso. Tem mais reações, tem mais etapas, mas a base, o básico é isso. Certo? Então você, mais uma vez, respira para pegar oxigênio, come para pegar glicose. Isso gera ATP no interior da sua mitocôndria. E esse ATP é utilizado pela célula de acordo com as funções dela. Certo, gente? Então é isso. O próximo vídeo que eu vou mandar para vocês vai ser sobre já as primeiras etapas da bioenergética. Então a gente vai começar falando da fermentação. Certo? A gente vai deixar por último a parte de respiração celular, que é isso aqui mesmo. Porque ele tem mais etapas, é um pouquinho mais chatinho. Ok? Então valeu, falou, até mais.